Então, boa noite para todas. Hoje sou eu que vou ficar aqui na mediação, então a gente pede para todo mundo deixar as câmeras. A eco. A eco? Não sei o que é. Ih, caramba. Tá eco, Cis. Tá com eco. O seu microfone está desligado? Eu não sei o que é. Você tá só com o computador aberto? Microfone tá acoplado ou não? Vamos ver, melhorou? Talvez. Fala mais alguma coisa. Oi, alô. Continua com eco. Mas continua. Tenta desabilitar o teu microfone e habilitar de novo, quem sabe? Fiz. Não. Aí embaixo. Então, eu desabilitei e habilitei. Mas agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Ok. Então, depois vocês cortam tudo isso aí. Então, meninas, as perguntas vocês podem encaminhar para mim no privado se quiserem ou deixarem direto para a gente lendo no chat e eu vou falando para a dona Dana. Boa noite a todas. Boa noite. Reunidas, boa noite. Mais uma noite estamos aqui reunidas. E espero que na próxima semana tenhamos as pessoas mais, porque vamos abrir o nosso encontro, não? Fazer o experimento que já falamos. E essa semana podem todas começar a divulgar para as pessoas que acreditam que devam ser convidadas, homens e mulheres. Então, na próxima semana, neste mesmo horário, não teremos apenas mulheres, teremos outras pessoas também, além das mulheres, homens. Agradeço também a presença de todos aqui que estão no plano espiritual, desencarnados ou de outros planetas, que estão nos dando a honra de sua visita. Sejam todas bem-vindas. Temos mais de 100 hoje aqui. Muito me alegra. Vamos falar hoje novamente sobre relacionamentos. E hoje quero me pedir melhor, uma sugestão de tema. Ao invés de eu falar aquilo que eu gostaria, quero ouvir. Alguém tem alguma sugestão? Alguém gostaria de falar sobre algo em específico que nós podemos aprofundar? Aceito sugestões. Se alguém quiser deixar a sugestão no chat para todos, ou mandar no privado para mim, é só enviar as ideias. Por enquanto não temos ainda. Camila, tem alguma sugestão? Provavelmente, se eu pensar um pouquinho, eu lembro que eu lembrei de alguma coisa essa semana para perguntar, mas... Entendo. Valéria, tem alguma sugestão?
Boa noite, dona Dama. Também estou pensando aqui, porque relacionamento é tão amplo e a questão de não acabar repetindo, aproveitar o momento, né? Mas talvez, não sei, algo relacionado, relacionamento com nós mesmos. Não sei se seria um assunto a decorrer, porque muitas vezes a gente se preocupa com o relacionamento com o outro, mas quanto a gente se relaciona com a gente? Muito bem, vamos falar sobre isso então. Eu tinha pensado em falar sobre o silêncio. E o silêncio é muito do relacionamento da pessoa para consigo mesma. Muitas pessoas têm pavor de silêncio, precisam sempre ter sons e sons circulando ao redor, mas no fundo não querem se ouvir. Então vamos falar sobre isso. O relacionamento de cada uma para consigo mesma. É um aprendizado que não tem fim. Não há separação entre tudo aquilo que o ser, ou cada alma, aprende entre as diversas vidas que tem. Tudo fica acumulado. E uma necessidade aparece em forma de intuição, que é a sua própria sabedoria, aparece em forma, muitas vezes, em um sonho revelador, que também é sua sabedoria, aprendizado anterior que aconteceu. E o estar só consigo mesma e o relacionamento consigo mesma, infelizmente, não é para qualquer uma. Deveria ser, porque faz parte de toda evolução. E não há nada que seja de aprendizado maior do que o conhecimento de si mesma. Não existe. Inclusive, todo esse conhecimento revelado para dentro, ele é muito bem usado, deveria ser melhor ainda, em relação ao conhecimento da outra pessoa. Porque quando nós conhecemos aquilo que somos capazes de fazer, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, os arroubos, as destemperanças, as ingenuidades fora de hora, como o equilíbrio, a prestação de contas a si mesma, aquilo que foi realizado e que deve surtir efeitos positivos, aprendizados. Esses dois polos, eles são reveladores do quanto a pessoa conhece a si mesma e o quanto ela consegue levar para conhecer melhor o outro. Vou dar um exemplo. Se estou conversando com alguém e me irrito, penso, esta pessoa é irritante. Porém, se me conheço um pouco mais, percebo que aquela irritação é minha e não é da outra pessoa. A outra pessoa está ali, quieta no seu lugar, muitas vezes, sem emitir um som, sem nenhuma energia contrária. E cada uma que está à sua frente, cada ser que está à sua frente, cada pessoa que está à sua frente, reage de uma forma. Então, eu, trazendo a minha inconstância e a minha irritação, digo que isso é da outra pessoa. Lê do engano. E aí, basta apenas uma palavra para começar um dissabor, muitas vezes. Então, se não percebo que a irritação é minha, levo para outra pessoa e digo, estás irritante hoje. A pessoa não aceita. É claro. O que fez para irritar? Nada, muitas vezes. A irritação não é dela. O momento
não está de irritação. O humor não está irritadiço. Nada se conecta com a irritação naquele momento. E a pessoa recebe esta carga de informação dizendo que é dela. Não, não é. Então, este exemplo ilustra como é importante que todas, sem importar encarnadas, desencarnadas de outras esferas, seres, precisamos observar aquilo que acontece conosco. Num relacionamento melhor e mais aprofundado, cada um consigo mesma, para poder também oferecer o melhor a quem quer que seja. Vou introduzir o silêncio. Cabe nesta reflexão. O silêncio, ele pode ser muito barulhento, ele pode ser muito incômodo, ele pode ser muito revelador, ele pode ser muito inibidor. O silêncio tem várias qualidades, dependendo do momento do silêncio, da disposição para se manter em silêncio, da apreciação ou não do silêncio. Um fato a se falar a respeito do silêncio é que ele é muito importante para o que falamos anteriormente. A volta e a profundidade para o conhecer melhor a si mesma. O silêncio é importante para que os pensamentos, não digo se esvaziem, mas ao menos acalmem. O silêncio é importante para o humor tomar um rumo mais apropriado. O silêncio é importante para não se falar besteiras e em seguida se arrepender de cada palavra emitida. O silêncio é importante para escolher a forma mais apropriada de falar, não apenas escolher as palavras, mas o tom de voz melhor para usar com aquelas palavras que se quer usar. O silêncio é importante para pensar, para refletir, para concluir. Uma cabeça, uma mente com excesso de pensamentos não tem o equilíbrio necessário para fazer as melhores escolhas. Não tem a separação importante para as mesmas escolhas, para considerar os pensamentos envolvidos, as ideias envolvidas, as possibilidades. E no meio de tantas hipóteses, escolher aquela que é melhor para aquele momento. E para que o silêncio seja cada vez melhor empregado, melhor utilizado e ampliado em sua frequência também, em sua constância e o seu tempo de permanência na mente, no ser como um todo, para que isso aconteça, é necessário silêncio, é necessário calar, é necessário a introspecção, é necessário observar tudo o que acontece ao redor e manter o silêncio para que a separação aconteça. Que separação é essa? O mesmo exemplo anterior. A irritação é minha, não é da outra pessoa. Ou a irritação está na outra pessoa e eu acabo absorvendo. O silêncio e a estabilidade me permitem não absorver tanto ou não absorver nada. Assim como o autoconhecimento. Consigo perceber que aquela energia não é minha, está ali fortuitamente por algo que não observo, ou alguém que não observo, ou ainda está presente naquela pessoa que está na minha frente, ou ao meu redor. Silêncio com conhecimento de si mesma. Creio que nós temos
uma fórmula, que não é uma fórmula, que não é magia, mas uma fórmula no sentido de um conjunto de fatores, no caso aqui pequeno, com apenas 2 fatores, que são importantes para aprofundar o autoconhecimento, para manter o equilíbrio pessoal, para manter o equilíbrio com outras pessoas, para conseguir observar mais os seus pensamentos e observar mais as suas percepções de uma maneira geral, que é isto que faz com que todas captem o que acontece ao redor. Todos os órgãos dos sentidos se potencializam com o silêncio e com o autoconhecimento. Então, são muitas as vantagens, tanto de um quanto de outro. E o que podemos nos contentar com essa introdução? Vamos às perguntas? Então, só lembrando que tá dando. Deixa eu desligar o microfone. Falarei então um bocadinho mais sobre o silêncio, enquanto as perguntas não vêm. As perguntas não precisam necessariamente ser feitas a respeito deste tema introdutório. Podem ser perguntas importantes para quem quer fazê-las, de modo que possam favorecer todas as que estão aqui agora e as que observarão este nosso encontro posteriormente. Então, sobre o silêncio ainda. O silêncio ele é bastante revelador. Ele revela o quanto de barulho interno existe naquela pessoa e o quanto de acolhimento, disponibilidade para acolher o silêncio a mesma pessoa tem. O barulho interno refere-se ao que já falei anteriormente, da falta de equilíbrio, da falta de espaço para pensamentos mais vastos, mais amplos, até para escolher pensamentos. Enfim, não quero me repetir. Mas o silêncio também, ele mostra a abertura para o acolhimento espiritual, que não falamos até agora sobre isso. Que acolhimento espiritual é esse? Quantas aqui presentes têm sensações de conversa? Por exemplo, ouvir palavras, receber alguma orientação mais específica, um direcionamento. Isso tanto pode acontecer da sabedoria de cada uma, que pode ser compreendida, melhor dizendo, como a intuição, ou os agentes do plano espiritual, ou não importa se encarnados ou desencarnados, querendo transmitir alguma informação, ou até ajudando a chegar a alguma conclusão e fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões. Para quem tem restrição ao silêncio, para quem não aceita o silêncio muito bem, deixo aqui esta sugestão. Será que se tu pensares que o silêncio aparece na tua vida para te orientar, ele terá maior e melhor acolhimento? Será que se tu pensares que receberás um prêmio, receberás uma palavra
de conforto, de direcionamento? Será que em função de receber alguma coisa, será que tu podes te abrir mais para o silêncio? Começar a respeitar mais o silêncio em tua vida e fazer com que ele apareça mais vezes durante o dia? Como será o teu sono com uma mente atordoada, cheia de pensamentos? Que silencie. Isso é importante. O sono virá de uma forma melhor, mais serena e trará mais descanso. E para quem não está acostumada, isto é um treino, é um aprendizado. Serenar a mente, silenciar a mente, um bocadinho mais a cada dia, a cada noite. E gostaria de, num momento oportuno, receber as informações de quem está aqui e fez essa experiência de permitir o silêncio mais presente em sua vida e começar a perceber as orientações advindas tanto da sua sabedoria interna, que é a sua intuição, quanto de irmãos, mentores, direcionadores, que têm muito a orientar, a ensinar, até a abrir os olhos, por que não? Dona Dama, boa noite. Eu vou ler as perguntas, já que a Camila está com problema de eco no microfone, tá bom? Temos duas perguntas. A primeira, e quem não consegue ficar no silêncio, sempre precisa de algo ligado? Rádio, TV? Por que isso acontece? Porque o silêncio é incômodo. O silêncio é revelador. A fala, o barulho, não importa qual seja, muitas vezes é fala ou qualquer outro barulho, a pessoa não consegue ouvir a si mesma e não consegue espaço para ouvir aquilo que poderia ouvir. Em uma conversa incômoda, por exemplo, quem aqui já não percebeu a si própria ou a outras pessoas falar sem parar? Parece que não respira. Então, neste contato que pode ser incômodo, na ânsia por não ouvir nada, na ânsia por não pensar nada, preenche o que deveria ser um bom vazio, um vazio muito positivo, com sons, com barulhos. Então, a ausência de silêncio não permite que o autoconhecimento aconteça. Mas? Sim, dona Dama. E quando as pessoas não respeitam o nosso silêncio, como devemos agir? Pedindo silêncio ou demonstrando o silêncio. Talvez os dois formatos juntos. Qual é o problema de pedir silêncio? Gostaria de ficar em silêncio alguns instantes. Vou me recolher, fecho uma porta, solicita o volume mais baixo, tanto de fala quanto de uma música, por exemplo. Fale, deixe claro que é uma necessidade que tem-se. E, se for o caso, também tente demonstrar. A pessoa faz uma pergunta, por exemplo, e tu não respondes com muitas palavras, seja mais direta. Se é uma pergunta sim ou não, apenas sim.
e diga para a pessoa: podemos falar melhor sobre esse assunto posteriormente? Agora eu gostaria de me manter envolvida nos meus pensamentos. Preciso me concentrar, ou preciso descansar a mente, ou preciso pensar sobre um fato, tomar algumas decisões, algumas escolhas. Não há que temer, pedir silêncio. Não. Se não houver respeito, já sabes. Então, como a outra pessoa enxerga o silêncio. É incômodo. Tu ficas com a tua acomodação, com a tua apropriação do silêncio. E a outra pessoa fique com a sua fala incessante ou os barulhos incessantes. Apenas tem que haver o respeito em relação ao teu silêncio. Tem alguma dica de como silenciar a mente? Sim, a meditação é o que há de mais rápido, muito eficiente, muito eficaz. A meditação não precisa ser aquela sequência de minutos e minutos e minutos e horas e horas a fio. E a maioria resiste exatamente porque pensa que essa é a única forma. Quando tu te concentras em algo muito específico e único, é uma forma de meditação. Exemplo, um tipo de música frequencial, sequencial, que traz algumas volatilidades, digamos assim, para os neurônios. São músicas com frequências de hertz específicas, causam uma calma nos pensamentos e na mente. E não necessariamente tu precisas ouvir essas músicas absolutamente quieta num lugar, horas e horas a fio. Seriam mantras, dona Dama? Não, mantras é uma outra forma. Falarei já a respeito dos mantras. São sons, são músicas. Às vezes podem ser sons que não são muito agradáveis para quem não está acostumado, como o som de um sino batendo. Nesta vibração, com exceção da queda ao final. Nesta vibração. Se colocar um copo ao lado, é capaz que ele vibre nesta intensidade. Estes sons não são tão agradáveis ao ouvido humano. Existem muitas pessoas que se acostumaram e que sentem muito prazer nesse tipo de sonoridade. O que digo são músicas, melodias, sem fala, apenas sons com instrumentos variados, que têm uma frequência, tem um ritmo, um dinamismo de velocidade da música, e também existe uma frequência como esta tonalização que acabei de fazer, mais baixa, mais alta, mais baixa ainda, mais elevada ainda. Não são estes sons tocados dessa forma, mas no conjunto harmônico daquela sonoridade, cria-se uma melodia bastante agradável aos ouvidos. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos ouvindo, descansando a mente e os pensamentos, voltando a percepção e a atenção para esta sonoridade, temos
uma forma bastante eficiente e eficaz de manter esta mentalização de uma forma controlada, que pode ser compreendida, sim, como um meio de aquietar pensamentos e o silêncio acontece. Pode me perguntar, mas se tem um som, como estou no silêncio? Está no silêncio dos pensamentos. Estás no silêncio da tua mente. Estás respirando fundo e tendo aberturas internas para esta captação. Se consegues fazer meditação em silêncio absoluto, de olhos fechados ou de olhos abertos, é o que há de mais rápido para a concentração e para a diminuição extremamente rápida, menos que um estalar de dedos, estalar de dedos, para a mente se aquietar, serenar e ficar em completo silêncio. Mas são formas e formas de aquietar a mente para experimentar formas de silenciar a velocidade dos pensamentos. Os mantras também podem ser utilizados, e aí podem ser ouvidos e podem ser falados. A sonoridade dos mantras é que causam esta monotonia de uma frase musical, digamos assim. Esta monotonia leva a uma diminuição da velocidade dos pensamentos. E essa monotonia acaba por trazer um descanso. A mente também descansa em qualquer sentido dos anteriores que já comentei. Qualquer exercício, qualquer forma de serenar traz um descanso. Mas é um descanso diferente. Alguns mantras têm uma conexão e fazem a energização, não é a palavra, mas é a que me ocorre agora, o estímulo, melhor dizendo, de glândulas específicas do corpo humano, do corpo utilizado, esse invólucro encarnado. Por exemplo, glândula pineal. Existem mantras que estimulam esta glândula. São mantras importantes. Não queira, nos primeiros passos de aquietar a mente, trazer o silêncio e aprofundar o conhecimento sobre ti mesma, não queiras saber se estás atingindo uma glândula, estimulando. Não. Simplesmente aproveites o momento, aqueles poucos minutos, e com o passar das semanas, podes incrementar 2 minutos mais a cada semana, a cada 4, 5 dias, 1 minuto mais, de modo que não te seja quero usar uma palavra amena, não te seja penoso vivenciar este silêncio ou escolher por mais 1 minuto. 1 minuto, ele pode ser uma eternidade, ou ele pode ser menos do que um piscar de olhos. Depende de como está o teu dia, depende do teu preparo para todo esse movimento em prol do silêncio. E do autoconhecimento também, como não? E gostar muito do silêncio. Pode ser uma fuga?
pode, se for extremamente constante, no momento, digamos, de querer um silêncio e o silêncio substitui momentos de decisão, momentos de reflexão, momentos essenciais para algum acontecimento no dia. Sim, se é levado desta forma, assim como o excesso de pensamentos, o excesso de silêncio pode trazer, sim, fuga, pode trazer autossabotagem, pode trazer uma depreciação das próprias decisões, pode aparecer lá no íntimo um conceito, uma prática, mesmo inconsciente, que diz, uma voz no fundo que diz, não adianta eu pensar, porque as minhas decisões não são boas. E aí, o silêncio é muito estimulado. Então, sim, há que haver equilíbrio em tudo, não? Os excessos não são bons. Vou ser generalista. Os excessos não são bons nunca. Posso até aqui deixar no ar, talvez alguns momentos, a 2, a 3 ou a 4, que seja. Os excessos podem até ser muito estimulantes, mas há que ter controle sobre os excessos. E não é o assunto neste momento, apenas para respirarmos e nos alegrarmos também com o assunto. Gosto do silêncio, mas já tentei meditar algumas vezes e não consigo. Como fazer com a dificuldade de concentração? Com estes subterfúgios, estas técnicas que citei anteriormente. Podes começar com o silêncio e uma concentração em alguma coisa, em uma música, por exemplo, que silencia a tua mente, mesmo que os teus ouvidos estejam absorvendo a música, a mente está silenciada. Faça por partes, minutos deste tipo de concentração. Faças diariamente, ouça, por exemplo, por 1 minuto, um tipo de música que te acalma, sem palavras, sons, instrumentos, e no dia seguinte, novamente, se puderes fazer 2 vezes no dia, quanto melhor, porque vai se acelerar esse processo, mas comeces parcimonialmente, com 1 minuto, 2 minutos. Não queiras atropelar todo o processo e no final de uma semana ficares em silêncio, em meditação, que todos dizem que fazem à tua volta e talvez você queira seguir os passos dos outros, que não deves, cada uma deve seguir os seus próprios passos. Então, ao término de alguns dias, mais 1 minuto ou 2 acrescentes, mas não queiras atropelar o processo, não se permita dominar pela ansiedade e querer, ao longo de 7 dias, 8 dias, ficar 15 dias em silêncio, sendo que um dos problemas, então, é a concentração. Onde está a mente quando o silêncio brota? Em algum lugar. E quando o pensamento acontece, a meditação se afasta. Por isso que os sons são meios muito profícuos, realmente, assertivos, são meios muito eficazes de estimular a concentração, ajudar a manter a concentração, ao mesmo tempo que silenciam a mente. O
silêncio pode ser temido por levar a pessoa a um encontro com ela mesma e isso ser doloroso ou algo não desejado. Pode repetir, por favor, porque o som teve uma oscilação? O silêncio pode ser temido por levar a pessoa a um encontro com ela mesma e isso ser doloroso ou algo não desejado. Sim, sim. Temido foi a palavra, não? Sim, sim. E aí o que acontece? O organismo, como um todo, reage não aceitando, não permitindo o silêncio. Mas, no fundo, são aquelas vozinhas internas que dizem: é dolorido eu pensar em mim mesma. O que farei com isso? Não tenho muito valor, os meus pensamentos não são bons, as decisões que tomei anteriormente não me favoreceram, não tomarei mais decisões, não quero mais pensar, não quero mais decidir, quero que alguém faça isso por mim. São muitas as possibilidades. Agora, há que se enfrentar este medo, este temor. Porque ninguém pode fazer estas escolhas, ninguém pode chegar a esta profundidade de saber o que está acontecendo, que está sendo evitado através dos pensamentos constantes. E aí o silêncio não aparece. Há que se pensar e refletir, sim, como fazer novamente o que sugeri anteriormente. Pequenos e rápidos momentos de silêncio para gerar conforto. Se pensamentos vierem depois disso, anote os pensamentos. Vai esvaziando a mente através de outras técnicas, como a escrita, que é bastante eficaz também. A fala pode ser com uma outra pessoa, podes falar em voz alta quando estiveres sozinha, podes fazer uso deste mecanismo de captar o som, se achares que é interessante, podes utilizar as ferramentas que tiveres em mãos, contanto que comeces a acatar o sentido da ausência do som, o sentido, perdão, da ausência do pensamento, mesmo que seja empregando uma sonoridade. Vá aos poucos, não queiras fazer tudo de uma vez. Pessoas que falam muito têm o pensamento muito acelerado ou há outro motivo? Pode ter sim o pensamento muito acelerado, muitas vezes o pensamento de forma genérica é mais acelerado que a fala, que as palavras, por isso que muitas vezes, quando se fala, as palavras se juntam e não há uma boa compreensão. Então, estamos falando de ritmo de palavras mais rápido, sim, e o excesso de pensamentos, que pode se traduzir em uma fala mais rápida, também não dá espaço para o silêncio. Muitos pensamentos em demasia, não silenciam a mente, não deixam a mente descansar. Então, sim, existem outros motivos, como não querer entrar em contato com o que quer que seja que esteja acontecendo lá dentro. Temos mais? Sim, dona Dama, só um minuto.
Como agir quando percebemos que o silêncio de uma pessoa pode ser negativo? Exemplo, uma situação que está passando e a pessoa não quer falar. Como agir? Essa pessoa que não quer falar, ela pode realmente estar no momento de recolhimento. O que fazer? Respeitar. Ela pode estar querendo punir, por isso não fala. O que fazer? Tentar entender. Como saber quando é um, quando é outro? Percebendo principalmente com a sensibilidade, como está aquela energia. Existe uma diferença grande. Aquela pessoa que está envolvida no seu silêncio, porque está realmente pensando e quer chegar a alguma conclusão antes de emitir uma opinião, esta energia, ela é mais serena, mesmo que dentro de si a pessoa esteja em embate. Mas, como não é uma punição para a outra pessoa presente, é uma qualidade energética muito melhor. Quando a pessoa não quer falar porque quer impor uma forma de agir e manipular uma situação, porque aí também é cabível a manipulação. Então, a qualidade dessa energia é outra. Pode-se ter, pode causar mal-estar, pode causar uma vontade de querer sair de perto da pessoa. Agora, o respeito, ele cabe em qualquer lugar. A pessoa precisa de um tempo para refletir, que tenha, assim como tu. Quando precisas ter. Quanto tempo vai levar isso? Então, se tu vais esperar até certo ponto, porque também tens o direito de, no convívio, de saber se aquele silêncio diz respeito às pessoas envolvidas, diz respeito ao cotidiano, se estás envolvida ou não. Então, a pessoa que diga, não é nada contigo, prefiro o silêncio, ótimo. O que farás? Cala-te. Vou repetir, cala-te. Mas o que acontece a maioria das vezes, isto não é aceito. O ser humano não tem direito a ter os seus próprios minutos de silêncio, porque o outro ser que está ao seu redor não deixa, a sua ansiedade não permite. Tudo que acontece parece que é para esta pessoa, acaba virando o centro das atenções. O mundo gira ao redor dela. Aí os pensamentos não param. A pessoa está silenciada, é por causa minha, o que será que fiz? Não fiz nada porque está agindo assim, não mereço este silêncio. Tudo em fração de segundos acontece ao mesmo tempo. Logo, aquilo que poderia ser e deveria ser percebido, primeiro pela sua energética, segundo pela forma como se estabeleceu o silêncio. Este silêncio como algo que não está relacionado ao relacionamento em si, a ti, por exemplo, deixa a pessoa. Isso não acontece. Isso não acontece. A pessoa é sufocada enquanto não exprime o que o seu silêncio cala. Então, se acontece contigo, acontece com o outro também. Se queres silêncio para ti, deixas que o outro fique também. Agora, se não aceitas o silêncio para ti, se os teus pensamentos estão embaralhados
e não param de funcionar, não param de brotar na tua mente, isso não quer dizer que o outro também tenha que acontecer a mesma coisa. Então, o respeito, ele é muito bem-vindo, sim, e ele há, perdão, o silêncio é muito bem-vindo, sim, e ele há que ser respeitado em todas as suas nuances. Te incomoda? Encontras uma forma serena, polida, dizer como tu te sentes. Agora, se a pessoa está em silêncio por 5 minutos, e isto para ti é uma eternidade, problema teu. Não é problema da outra pessoa. Então, não vás utilizar palavras do tipo, estás quieto há horas, porque a pessoa não está quieta há horas, está quieta há 5 minutos. Mas o teu relógio é outro. Assim como o relógio do plano espiritual é outro, completamente diferente. O relógio da ansiedade, o relógio do temor, o relógio da dúvida, o relógio da tomada de decisão. São vários relógios, cada um com o seu próprio tempo. Então, respeite o tempo do outro e respeite o teu tempo também. E uma última pergunta, dona Dama, porque estamos no horário. Podemos dizer que pessoas com pensamentos acelerados e certa agitação pode haver influência espiritual? Sim, pode, bem parcimoniamente, é importante que se faça esta investigação. Que tipo de pensamentos estão ocorrendo? São pensamentos que fazem parte do teu cotidiano? São pensamentos que tu tens de uma maneira geral? Ou até tens eventualmente? Que momento estás vivendo? Estás vivendo um momento de tensão? Estás vivendo um momento de dúvida? O que estás sentindo neste exato instante que tens esses pensamentos? Então, antes de atribuir a quem quer que seja uma energia que não é tua, tens que refletir se são provenientes de ti. Faça essa reflexão e veja se é algo que já aconteceu contigo ou que acontece, que eventualmente nesse momento está um bocadinho mais forte, pesado, digamos. Os pensamentos vindo de outros que têm influência energética sobre a tua mente, acredito que seja isso que tu queiras dizer, podem acontecer sim, se e apenas se houver uma possibilidade, uma brecha, um buraco pequeno que seja na tua aura, em todos os teus 7 corpos, até chegar no cerne do teu mental, e aí sim há uma influência. Então veja, tudo aquilo que tem que acontecer até que uma influência sobre os teus pensamentos aconteça. Então, a maioria das vezes, serei genérica novamente, não são pensamentos vindos de outros seres ou de outras energias. São os teus próprios, mesmo que brotem, mesmo que surjam, podem estar lá dentro de ti, camuflados, apagados ou abafados. Então, assuma a responsabilidade para ti em primeiro lugar. Observaste que realmente não é teu, não tem motivos, tu não vês sentido, aí sim, partas para esta segunda possibilidade. E o que fazer? É importante que tu tomes, digamos, um banho de ervas para aplacar a tua aura, juntá-la novamente, energizar, manter o pensamento positivo constante, fazer uso do silêncio, mantras, sons, musicalidade que te permitem serenar,
se concentrar e equilibrar. Equilíbrio é uma das melhores palavras para este momento. Encerramos então? Sim, encerramos. Quero agradecer a todas. Peço que digam por escrito como se sentem, como estão saindo daqui. E espero revê-las todas e mais outras tantas no nosso próximo encontro. Agradeço a presença, agradeço as perguntas excelentes. Não tivemos nem muito tempo para aguardar as perguntas e ótimo, porque aproveitamos muito bem o nosso tempo aqui. Esse tempo há de se multiplicar de outras formas e que estas sabedorias que compartilhamos aqui sejam profícuas e sejam colocadas no dia a dia de cada uma, a partir de hoje, não de amanhã, a partir de hoje. Agradeço novamente. Boa noite a todas.